de regatas do Flamengo. O Flamengo foi até Chapecó, o jogo contra o Lanterna. Esses jogos às vezes ficam meio esquisitos, né? Porque sabe como é que é, né? Desfalques, muito tempo sem jogar a partida oficial, o adversário desesperado. O senhor Ayrton Lucas ainda aprontou ali um erro numa cobrança no lateral e o Giovanni Augusto chutou com perigo. O Rossi fez uma boa defesa no primeiro tempo, quando estava 0-0, mas aí o Flamengo faz 1-0 com o golaço do Pedro e as coisas clareiam e consegue uma vitória tranquila, até pode dosar energias no transcorrer do jogo. Ou seja, houve o risco ali de complicar um jogo fácil, mas não aconteceu. O Flamengo venceu e venceu bem, e com isso retorna ao Brasileiro em grande estilo, melhor ataque da competição, e tem também o artilheiro Pedro, agora tem 12 gols, marcou 2 vezes, e com isso ele se isola na artilharia, passa à frente do Viveiros, que tem 11, que era o artilheiro do Campeonato Brasileiro antes dessa rodada. Viveiros do Atlético, né, que ele não marcou nessa noite, Leozinho marcou as 2 vezes, e o próximo adversário do Flamengo, São Paulo, jogando como mandante em Bragança Paulista, foi derrotado pelo Atlético do Viveiros por 2-1 de virada, em outro jogo realizado agora no final da rodada, às 9h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vence no Campeonato Brasileiro, fica a uma distância de 7 pontos do Palmeiras com um jogo a menos. Se porventura vencer esse jogo atrasado contra o Mirassol, pode, em tese, reduzir a desvantagem para 4 pontos, com todo o segundo turno ainda a ser disputado. Então, vitória importante, vitória tranquila, né? Não teve susto no começo. Aliás, o Ayrton Lucas errou 2 vezes, né? Depois ele também errou uma jogada ali, passou uma bola na fogueira, e a Chapecoense criou uma situação, mas estranho, né, que o Flamengo tenha concedido essas chances aí ao Lanterna ali defensivos, né? Mas teve um lado bom, quase que eu espirrei, essa situação, porque o Rossi fez boas defesas, então pôde passar um pouco de segurança para o torcedor que estava meio ressabiado aí com essas atuações do goleiro do Flamengo. Lembrando que o Palmeiras ganhou da Chapecoense antes da Copa do Mundo, Lanterna, por 1-0, e anularam o gol da Chapecoense de forma inexplicável, para mim e para muita gente. Então, essa equipe que complicou com o Palmeiras antes da Copa, hoje o Flamengo venceu bem. O Palmeiras ganhou do Corinthians por 3-1, também com muita tranquilidade, abriu o placar bem cedo, chegou a abrir 3-0. Agora você tem aí nas últimas 5 rodadas, o Palmeiras com 3 vitórias seguidas antes de 2 empates, o Flamengo com uma vitória, uma derrota, um empate, 3 vitórias, aliás, uma derrota e um empate. Nesse intervalo aí, a grande diferença é o que é justamente a derrota do Palmeiras, quando o senhor Carrascal foi expulso daquela maneira. O Atlético Paranaense, Palmeiras 44, Flamengo 37, com um jogo a menos. Com o mesmo número de jogos do Palmeiras, 19 partidas, jogou o turno inteiro, o Atlético Paranaense com 33. E o Fluminense tem 32 em quarto, o Bragantino tem 30 em quinto, e depois o Bahia aparece com 30 em sexto. O Cruzeiro chegou a 27 com a vitória de hoje, 2-1 em Porto Alegre sobre o Internacional, jogando parte desse jogo com um homem a mais. O Coritiba, que perdeu hoje, parou ali nos 26, vem de 2 derrotas seguidas, né, para o Flamengo e para o Palmeiras, uma antes da Copa, outra depois da Copa. Sobre o Pedro, gente, é importante entender o seguinte: o Pedro, ele é o melhor 9 das Américas, eu falo isso há muito tempo, não só do Brasil, não tem um 9 melhor que ele. Mas o Pedro precisa ser um jogador mais regular. Ele, em alguns momentos, a torcida do Flamengo, aqui mesmo nas nossas lives, criticando, reclamando por uma certa indolência, por falta de regularidade. Então, por isso que ele não foi para a Copa. Ele não teve um desempenho linear como poderia ter. Hoje mesmo, fez uma grande atuação, fez 2 gols e deu um passe para o Lohan, que na sequência acabou marcando, né? Antes do gol de cabeça, a jogada anterior, ele entrou cara a cara com o goleiro, deu um toquinho, atrasou a bola para o goleiro, que ele não encheu o pé. Às vezes ele é um pouco preciosista, muitas vezes não quer participar do jogo sem bola, como deveria. Então, essa irregularidade do Pedro, na minha visão, foi o que o afastou da Copa do Mundo. Foi o que gerou dúvidas no técnico e acabou optando por outros jogadores. Claro que agora que perdeu, é fácil falar que ele errou.
Mas eu acho que o Pedro tem também uma responsabilidade nisso. Não pode ignorar que a própria torcida reclamava dele por conta, às vezes, do comportamento, jogando menos do que pode. Agora, ele jogando bem, em bom momento, motivado e interessado e aplicado, ele é o melhor nome da América do Sul, gente. Não tem conversa. Um grandíssimo atacante. E hoje foi um jogo contra o Lanterna também. A gente não pode achar que porque fez 2 gols na Chapecoense, né? Não foi hoje que ele mostrou o seu talento. Ele mostrou já em vários outros jogos mais difíceis. Certo? Muito bem. Então, o Flamengo foi lá e se impôs, né? Se o começo do jogo esperou o Pedro numa aula de centroavante, né? Daquele centroavante que espalha, briga, recupera e chuta e faz o gol. O que falta para muitas equipes, né? De ter peso na área. Você me perguntou do Vasco. Foi o que faltou para o Vasco o jogo todo hoje. O Vasco tivesse isso, teria vencido o jogo. A bola chega, na maioria das equipes, a bola às vezes chega muito na área, mas não tem ninguém para decidir. Sim. E o Pedro estava lá hoje e foi. E, além da série de erros da Chapecoense, que proporcionaram ao Flamengo um jogo suave e tranquilo. O Flamengo fez a dele na volta, terminou bem, recomeça bem. Aliás, só para falar do gol do Pedro. Vai lá. Que golaço. Golaço, né? O drible ultra marcado e a finalização na solução rápida. O nível técnico muito alto. Ali é recurso. Um dos artilheiros do campeonato, né? Agora Pedro e Viveiros, né? Sim. 2 com 11 gols. Não, é que ali é o improviso, né? Porque primeiro vai trombando, a bola vai batendo ali, mas na hora que a bola gruda no pé dele, ele é um drible curto, rápido, e o tempo para tomar a decisão ali também é muito curto. Então, assim, é muito recurso num jogo que hoje, agora você olha o 4-0, mas a primeira meia hora de jogo estava enroscada ali, né? Inclusive a primeira grande chance foi de Giovanni Augusto ali, que o Rossi pegou. Aí depois é isso, né, cara? Quando você tá com um time do tamanho do Flamengo, com jogadores que tem, você martela, não sai o gol, não toma o gol, desmorona, e aí você dá o segundo gol de presente da maneira que foi. Dois jogadores do mesmo time disputando a bola pra ver quem vai fazer o gol contra. Aí era questão de quanto ia terminar o jogo mesmo, né? E a nota positiva da entrada do Lohan, né? Porque o Lohan vai emprestado ao Pisa, quase não joga, né? Não se adapta, não ganha muita oportunidade e tal, mas é um jogador que no primeiro momento podia ser de novo emprestado, mas o Leonardo Jardim fala, não, peraí, deixa eu dar uma olhada. Né? E aí na hora que ele perde o Plata, ele lança o Lohan e o gol do Lohan também é um gol muito difícil, porque primeiro ele vai muito bem disputando a bola, né? Chegando na frente, mas na hora que ele pega o rebote de primeiro, sem deixar a bola cair, é um gol muito bem executado e assim, um campeonato que disputam Flamengo e Palmeiras desse jeito, o jogo fora de casa é para entrar, como o Palmeiras entrou também. Um jogo que era mais difícil. Não se negocia com o resultado, não se negocia com o empate. Você sabe que ponto perdido é ponto perdido. Não tem empate bom fora de casa nesse tipo de jogo. E os dois encararam assim, é como tem que encarar mesmo. Acho que, sobretudo contra esses adversários. Concordo que o Coritiba é mais difícil, hoje a própria tabela mostra isso, do que a Chapecoense na Lanterna. Desfalques importantes do Palmeiras. Então, e acho que desfalques importantes dos dois lados. É que do Flamengo, em geral, a gente nem nota tanto, porque o Flamengo tinha 5 desfalques importantes e mais o Arrascaeta, que obviamente começa no banco, porque também não tinha condição de começar o jogo. E, aliás, é uma boa notícia para o Flamengo também, o fato dele ter entrado, ter jogado seus minutinhos. A gente lembra, ele não jogou na Copa do Mundo, ele esteve lá, mas acabou não jogando por uma questão física, certamente teria sido utilizado, né? Acho até que se o Uruguai tivesse avançado, mas de qualquer forma é uma boa notícia para o Flamengo. A vitória, obviamente, os 3 pontos, até porque, como disse o Léo, a Chapecoense começou bem. Imagina o torcedor da Chapecoense que deve ter visto aqueles 10 minutos, 15 minutos iniciais, não foi mais que isso, né? Com uma alegria, com alguma pontinha de esperança, porque afinal de contas você tinha do outro lado o todo-poderoso Flamengo. O Giovanni Augusto tem aquela boa chance, que aliás é interrompida com uma grande defesa do Rossi. Sim. Aliás, eu estava pensando isso, né? Como é bom para certas figuras a parada também. Porque o Rossi termina a primeira parte do Campeonato Brasileiro questionado, criticado e tudo mais. Lembra que a gente questionava aqui se o Flamengo não teria que contratar um goleiro? Isso, no intervalo e tudo mais. Essa é uma sombra para ele. Então, e de qualquer maneira, eu acho que assim, foi importante ele voltar e esse tema já ter meio que sumido
E ele faz uma defesa importante naquele momento. É claro que mesmo que a Chapecoense fizesse 1-0, o mais provável era que tomasse a virada, tá? Mas o Rossi faz uma defesa importante. E aí depois um Flamengo que não estava conseguindo produzir muito, mas na qualidade individual daquele que foi certamente o melhor em campo, acaba fazendo aquele golaço do Pedro. E depois foi o passeio que a gente viu, né? Como disse o Léo, com gol contra muito bizarro, talvez o mais bizarro do campeonato até aqui. Mas foi um Flamengo que passeou em campo depois de ter feito 1-0. Acho que era esperado. Enquanto o Palmeiras talvez houvesse mais dúvidas em relação ao que ia conseguir fazer. O Danilo era uma opção também, e tanto que foi opção em final da Libertadores, e é bom lembrar, eu sempre gosto de lembrar, definiu a Libertadores. Foi o gol dele de cabeça. Não só fazendo gol, como salvando a única chance ali que o Palmeiras conseguiu no jogo. Então, assim, o Danilo foi muito importante naquele momento, mas claro, a gente sabe que, enfim, o Danilo, aos poucos, a tendência, né? Quando eu digo aos poucos, talvez não tão aos poucos assim, mas com o passar do tempo ele vai perdendo espaço, acho que é normal, né? Ainda que tenha ido para a Copa do Mundo, e o Vitão tá bem, é importantíssimo. Acho que é o que o Léo falou, você precisa de zagueiro, você precisa de quantidade de zagueiro. Acho que mais até do que jogadores em outras posições, que aliás o Flamengo tem de sobra, né? Se você olhar para jogadores de beirada, para jogadores ali da frente, o Flamengo tem muitas opções e acho que é legal que tem um zagueiro que está saindo bem, mas hoje ainda não vejo o Vitão como o titular. E também pelo que o Léo Ortiz te oferece justamente com a qualidade do passe. Eu acho que os jogos podem dar essa condição ao Vitão, um jogador de 26 anos, com potencial para mim ainda de crescimento. E o Danilo, além do desgaste de ter jogado o Mundial, fez aniversário agora em julho, completou 35. Sim. Então, é muito óbvio que a tendência é que um jogador não caia de rendimento com o tempo e que o outro jogador possa aproveitar e crescer e se transforme numa opção. Acho que não para ser titular, mas exatamente nesse tipo de jogo, onde o Flamengo não vai ser constantemente exigido pelo ataque adversário, onde vai importar muito construção de jogo, recuperação, quando o adversário tentar um contra-ataque, né? Saída de bola, porque aos momentos que a Chape adiantou a marcação, precisava ter qualidade de passe, o jogador vai se provando que pode ser usado mais vezes. Aí o sarrafo vai subindo, uma hora entra num jogo maior, outra hora a necessidade mostra para ele a chance de jogar, outra hora o técnico olha no treinamento e fala, ó, aí é o olho do técnico. Esse jogo é mais para ele do que para o Danilo, um jogo maior, e aí ele vai mostrando que tem capacidade. Hoje ainda, eu tenho certeza que se a gente tivesse amanhã um clássico contra o Palmeiras, por exemplo, e os dois estivessem disponíveis, o Danilo jogaria e não o Vitão.